Eu tô com má circulação na perna. Você já passou por essa situação? Você já teve essa dúvida? Fala, será que eu tenho má circulação na perna ou não? Hoje, agora, nesse vídeo, você vai ouvir 7 sinais que vão ligar o alerta, o sinal vermelho que vai fazer você pensar e procurar o cirurgião vascular para diagnosticar e evitar maiores problemas para frente. Eu sou Rafael Monteiro, médico cirurgião vascular especializado em varizes e outras doenças vasculares. Marcar a consulta aqui no link na descrição abaixo ou no QR Code que está aí na sua tela agora. A doença de má circulação na perna, a gente tem que entender que podem afetar as veias ou as artérias. Podem causar sintomas muito parecidos que se misturam, porém com complexidade e gravidades distintas. Então é muito importante a gente entender qual o sintoma que a gente tem, qual o sinal que o nosso corpo está nos dando, porque ele avisa, para a gente poder exatamente saber, inclusive, a urgência que eu tenho para poder me tratar e procurar o cirurgião vascular. O primeiro, não tem dúvidas, é o mais importante e muitas vezes é o que mais incomoda, que é a dor. Não é raro a gente ver pacientes reclamarem de dor nas pernas. É lógico, obesidade, falta de exercício, o paciente ficou muito tempo sentado, muito tempo de pé, a gente tem causas às vezes muito claras aí. Porém, a gente sabe que na cirurgia vascular existem causas mais ocultas, que elas não são imediatas, que não são dores súbitas ou são súbitas que fogem completamente dessas justificativas do nosso dia a dia. E não é raro eu receber um paciente no meu consultório e falar, doutor, estou com dor na perna, mas eu trabalho o dia inteiro sentado. E a gente vai estudar, vai pesquisar, vai conversar e a gente descobre que a causa é outra e, por vezes, é uma situação mais difícil de tratamento. Então, não ignore esse sintoma de dor, que ele é muito importante. Você teve aquela dor que limita você a andar, falar, poxa, estou andando 200 metros, antes eu andava bem, tudo, tenho uma vida até ativa, estou andando 200 metros, 100 metros ou até menos, e minha perna dói, minha panturrilha trava, às vezes a região de coxa trava também, e eu não estou conseguindo progredir essa caminhada, tenho que parar e descansar, isso pode ser uma doença arterial. Tem tratamento, calma, dá para melhorar bastante, dá para procurar soluções bem interessantes, mas quanto mais você demorar, mais difícil é de tratar isso daí, causando grandes limitações da sua saúde e riscos, tá? Porque isso já não deixa de ser um alerta para risco de infarto e de derrame. Então a doença das artérias, a obstrução das artérias, pode estar sendo informada através dessa dor, conhecida como claudicação intermitente. Nome grande, nome difícil para falar, olha, eu tenho dor quando eu ando, tenho que parar, eu descanso um pouquinho, consigo andar de novo mais 100, 150, 200 metros, e aí varia de um caso para outro. O segundo item muito importante nisso aí, que muitas vezes está associado à dor, é o inchaço das pernas. O inchaço das pernas, muita gente também trata com normalidade. Fala, é normal. Eu estou acima do peso, é falta de exercício, é o estilo de vida que eu levo, fico muito tempo sentado, muito tempo em pé. Sim, são fatores importantes aí para o inchaço. Estou num ambiente muito quente. Sim, tem um vídeo que a gente fala disso aí, né? As causas de inchaço. Então é importante. Tá na dúvida? Dá um pulinho lá no vídeo que você vai ver algumas causas bem interessantes. Para isso, nós temos o cirurgião vascular exatamente para poder avaliar, entender melhor e saber quais são essas causas de inchaço. Então não dá para ignorar esse sintoma, porque pode estar associado a doenças mais simples, como as varizes, um estilo de vida, porém pode estar associado a doenças muito mais graves. Outra coisa muito importante do inchaço, que muita gente infelizmente ignora, que alguns colegas médicos a gente sempre alerta também aos não especialistas, é se o inchaço acontecer de forma súbita, principalmente uma única perna. E aí a gente vai estar falando às vezes de uma trombose, tá? Isso assusta muito, tem que assustar, mas assustar no seguinte ponto, isso me obriga a procurar imediatamente um pronto-socorro ou um especialista para eu tirar essa dúvida se é trombose ou não. Não corra esse risco. Tem história na família, já teve trombose anteriormente, tem fatores de risco de trombose, alguma trombofilia, que são doenças genéticas do nosso organismo, dentro da sua família ou você mesmo já sabe que tem, procure imediatamente o especialista, porque a trombose tratada, você vai seguir sua vida super bem, com pouquíssimas sequelas. Não tratada, infelizmente, além de sequelas complexas, pode causar até a morte.
E o terceiro sinal? O terceiro sinal é uma queixa muito comum que aparece no consultório, é a questão estética. Falar, doutor, tem umas varizezinhas aparecendo na minha perna, tem uns nódulos, uns nós, e vários outros termos são usados para isso, que são as varizes, tá? Geralmente são doenças fáceis de tratar, que dá para evitar complicações, não são doenças graves. Porém, o que acontece frequentemente? O paciente vai deixando para depois, essas varizes vão ficando cada vez mais difíceis de tratar e aumenta o risco de formação de úlceras, de dores e alterações cutâneas que são irreversíveis e podem dar bastante alteração no seu dia a dia, atrapalhando a sua felicidade, o seu convívio, os seus ambientes que você vive, onde você vai estar o tempo inteiro se queixando e sentindo dor. Dá para tratar, dá para evitar do caso mais avançado ao mais simples, mas não ignore se você começar a ver que está apresentando muitas varizes no membro inferior. Ah, doutor, eu não ligo para estética. Mas não é só estética. A gente está falando de uma doença que pode ser muito leve, muito fácil de tratar, desde que você valorize isso daí e procure o profissional o quanto antes. Essa dica vai muito para quem ignora e eu, infelizmente, tenho que falar, nós homens somos geralmente os últimos a procurar. Então fiquem de olho nisso aí, varizes não é brincadeira. O nosso sintoma e sinal número 5, muito importante também, a gente vai misturar duas situações, que é a alteração de temperatura da perna e também a alteração de cor e trofia da perna, ou seja, a perna está ficando mais fina, está ficando muito inchada, diferente. Isso é muito importante a gente avaliar. Porque existem doenças vasculares que geram alteração de levar o sangue para a perna. Se não tem sangue, o sangue é o que aquece o nosso corpo. Então pode ter um pé mais frio, pode ter um pé mais pálido, azulado. Então esses são sintomas de doenças muitas vezes arteriais, que podem aparecer de forma gradual e lenta ou podem aparecer de forma muito súbita. Está faltando oxigênio, está tendo aquele sangue mais azulado, né? Ou seja, a pele está mais azulada, isso é sinal de que está faltando, está tendo um problema oxigênio local, consequentemente pode ser e muitas vezes é um problema circulatório. Ah não, mas doutor, a minha perna já está ficando muito mais inchada, às vezes fria, mas fica mais inchada, mais gordona, tudo mais. Isso pode ser um linfedema, pode ser um acúmulo de líquido em excesso, pode ser varizes em excesso, ou senão minha perna está ficando muito quente, muito dolorida, e tudo isso pode ser também varizes, aqueles casos mais avançados, de um dia muito sobrecarregado, ou até mesmo uma infecção da perna. Não sei se já ouviram falar, erisipela, né, que a gente também chama de linfangite, que é uma infecção do sistema linfático que pode deixar sequelas horrorosas em termos estéticos nas suas pernas e funcional também. Aquela perna muito mais inchada, muito dolorida, uma perna muito mais inchada que a outra, dificuldade de encontrar uma calça adequada, dói, cansa. Então não deixa passar esse sintoma de alterações de cores e temperatura na perna. Isso é muito importante e é um item que eu quero chamar a atenção para você sempre observar e ficar de olho. Calma, que tem gente que tem a perna que o pé e a mão ficam mais frios mesmo. Ah, doutor, eu mesmo no dia quente meu pé e mão tá frio. Vamos falar isso aqui num vídeo futuro aí. Vamos sim, vamos conversar. Eu vou disponibilizar um vídeo para vocês para falar disso. Já falei algumas coisinhas aqui importantes. Falamos de 5 itens. Eu quero que você comente aí embaixo qual deles você tem. E se não são nenhum desses, comente qual sintoma ou sinal que você está vendo de diferente na sua perna aí que está te preocupando. Item número 6. Esse é um sinal importantíssimo que você tem que estar de olho. Ah, doutor Rafael, é normal isso acontecer comigo de ter uma ferida que eu formo, não cicatriza, demora muito, é porque minha cicatrização é lenta. Olha que isso não é o normal. Isso até pode ser comum para você, mas isso não significa normalidade para você. Isso provavelmente tem muita relação com a circulação. Você já ouviu falar do diabético, né? Paciente diabético faz uma ferida, não melhora, demora para cicatrizar. Não é a pele que é o problema muitas vezes. Na maioria das vezes é a falta de nutrientes e oxigênio chegando naquela região. A diabetes destrói os microvasos e os vasos mais pequenos, dificultando a chegada de oxigênio e nutrientes nessa região. Consequentemente, o que acontece? Sem nutrientes, sem oxigênio, o nosso corpo cresce? A gente desnutrido funciona? Não. E a pele é a mesma coisa, por mais que eu esteja falando de um ponto pequeno. Abriu ferida, infecção fácil, toda hora que eu abro a feridinha fica lá vermelhão, tem que tomar antibiótico ou o que for. Não cicatriza, demora demais. Dor importante no local dessa ferida. É uma ferida que o fundo fica todo preto, que a gente chama de necrótico, né? Ou muito branco, aquelas fibras. Tudo isso são pontos importantes a gente considerar.
porque podemos estar falando de uma ferida arterial ou relacionada a diabetes que demanda um tratamento precoce e muito de perto do cirurgião vascular. Então tome cuidado. Existem também as úlceras venosas, outras feridas mais simples, que por vezes podem gerar problema, que não significam também cuidados simples e que devem ser ignoradas não, tá? Uma úlcera venosa tratada precocemente, ela pode nunca mais voltar. Uma úlcera venosa que demora para cicatrizar, você acha que a sua pele vai ficar como? Vai ficar doente, não vai cicatrizar fácil, você vai viver fazendo curativo para o resto da vida e não acha que isso não acontece com você não, tá? É muito comum nos nossos consultórios de cirurgiões vasculares. Estou aqui falando bastante, estou muito feliz que você está junto com a gente, mas não faz sentido nenhum você não estar inscrito ainda nesse canal, não ter curtido e não estar participando de muitos outros vídeos com a gente, tá? Vou falar do número 7 agora, mas não deixe de se inscrever. Número 7. Esse aqui, fácil de observar também. Ah, doutor, tenho observado que minha pele tem ficado muito lisa, eu tinha pelo na perna, seja homem ou mulher, não precisando depilar tanto, ou o homem falar meus pelos estão diminuindo muito na pele, não estou vendo aquele pelo na perna como era antigamente, a alteração da minha pele está ficando mais áspera ou lisa demais. Tudo isso são fatores que é a sua pele falando, olha, não está legal para mim, tem alguma coisa falhando. É lógico, com a idade perdemos mais pelo, nossa pele fica mais fina, fica mais doente. E a gente está muito naquela fase, vamos cuidar da pele, vamos cuidar da saúde. E a perna, ela fica de lado. E ela também tem pele, ela também precisa dessa sua observação. E ela precisa do seu cuidado. E o cuidado começa exatamente pelo cuidado vascular. Se você tem um problema de circulação, como é que você vai fazer um pelo crescer se não chega o nutriente que vai formar o pelo? Como é que você vai fazer essa pele ficar de uma espessura adequada, de qualidade adequada, hidratada, se não chega água, nutrientes que chegam pelo sangue? Não adianta a gente querer tratar uma pele onde o sangue não está chegando qualidade. Não adianta eu comprar o creme mais caro do mundo, que eu vou jogar dinheiro fora porque não está chegando sangue com qualidade. Para isso, tem tratamentos na área de cirurgia vascular. Ah, mas isso acontece por falta de sangue chegando? Não, acontece também por problemas de varizes. Você vai ver aquela perna ficando escurecida, que a gente chama de dermatite ócrea, às vezes parece que está ficando enferrujada a pele naquela região. Quantos pacientes chegam no nosso consultório reclamando disso? Doutor, minha pele está ficando pigmentada. E essa pigmentação, muitas vezes não sai nunca mais por completo. A gente consegue melhorar um pouquinho, mas não resolve por tudo, porque isso é como se fosse uma tatuagem. Isso é muito difícil de tratar, até diria mais difícil que uma tatuagem. Então, você está observando que está perdendo pelo demais na pele, que a sua pele está ficando com a característica diferente, está ficando mais áspera ou lisa demais, mas aquela pele que está sentindo muito grossa, inchada, parece, ou fina demais, não acha que isso é normal. Procure o cirurgião vascular para a gente bater o martelo e falar, calma, vamos melhorar. E mesmo se isso for da idade, da evolução nossa, dá para a gente ajudar a diminuir essa evolução e, consequentemente, diminuir complicações, como feridas, hematomas, entre outras, que podem causar bastante transtorno para você. Não deixe de assistir um próximo vídeo da nossa lista, que ele vai trazer muita informação que eu tenho certeza que você não sabia de tudo.